Vamos à nossa videoaula sobre expressões algébricas. Expressões algébricas é um modo que a gente usa para representar números desconhecidos ou mesmo conhecidos por letras, chamadas variáveis. Vamos ver como isso funciona e vermos propriedades e exemplos disso. Então, em algumas situações, vocês já devem ter visto expressões matemáticas. Temos expressões numéricas, que é com números, que é o tema 2, e agora expressões algébricas, que tem letras, certo? Então, vamos ver algumas expressões aqui escritas na linguagem comum e na linguagem simbólica, né, de matemática. Então, lembrando que a álgebra, esse algébrico, vem de álgebra, que é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam. E essas grandezas são as chamadas variáveis. Ou que são desconhecidos, que são incógnitas. Né? E são representados por símbolos, em geral, letras. Então, grandezas cujos valores variam, são as chamadas variáveis, ou as grandezas que são desconhecidas, que são as chamadas incógnitas. Ou, às vezes, se usa variáveis e incógnitas querendo dizer a mesma coisa. Então, vamos aos exemplos. Quando eu falo um dobro de um número, então, para me operar matematicamente com ele, eu uso 2x. O triplo de um número mais 4, 3x mais 4. Letra C, a metade de um número menos o terço de outro número. Então, menos um terço. Então, a metade de um número, x sobre 2. Menos um terço, então x sobre 2 menos um terço. Agora, um número mais seus 3/5. Então, um número, x, mais 3/5 dele é 3 sobre 5 de x. Então, x mais 3/5 de x. Agora, a soma de dois números inteiros consecutivos. Então, x. Então, agora, o número inteiro, o próximo número é... O sucessor desse número é x mais 1. Então, x mais 1. Esses são exemplos de expressões algébricas. Né? Usamos letras para indicar números. Quando trocamos letras das expressões por números e efetuamos as operações indicadas, o valor obtido é chamado valor numérico. Vamos aos exemplos de valor numérico. Ou melhor, ao exemplo. Como calcular o valor numérico da expressão P, agora ao invés de x, usamos a letra P e Q. P ao quadrado mais 2pq para P igual a menos 2 e Q igual a 3/5. Então, substituímos a letra P por menos 2 e a letra Q por 3/5. Então, P ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado. Mais 2p vezes Q. Então, mais 2 vezes menos 2 vezes 3/5. E efetuamos as operações. Por isso é importante aprender bem expressões numéricas, porque a gente usa aqui nas expressões algébricas também. Então, menos 2 ao quadrado é 4. E agora efetuamos a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. Então, 12. E o denominador que temos é 5. Então, 1 vezes 1 vezes 5 é 5. Então, 4 menos 12 sobre 5. Então, novamente, eu vou passar para encontrar o valor de 4 menos 12 dividido por 5, eu passo tudo para a base 5. Então, 5, aqui é como se tivesse 1, não é isso? Então, 5 dividido por 1 é 5, vezes 4, 20. E menos 12 sobre 5. Então, 20 menos 12 é 8, então a resposta é 8 dividido por 5. Às vezes eu faço a conta aqui, se você não entendeu, pare o vídeo, escreva essa expressão no papel, pense um pouquinho sobre ela, faça aí as contas detalhadamente, tá certo? E depois segue o vídeo, não passa sem entender os exemplos. Bom, vamos... Então, a gente obteve que o valor numérico dessa expressão, p ao quadrado mais 2pq, para que p igual a menos 2 e q igual a 3/5 é 8/5, ou 1,16. Vejamos agora alguns exemplos como simplificar uma expressão algébrica. O primeiro exemplo, a gente usa uma propriedade chamada propriedade distributiva. Como fazemos essa simplificação?
Então, temos aqui 2 vezes x mais 6 mais x. Temos aqui essa expressão para simplificar. Então, para multiplicar aqui entre o parênteses, usamos a propriedade distributiva, que diz que quando eu multiplico o termo que está fora do parênteses por cada um dos termos que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, então aqui mais 2 vezes 6. Então, ficou 2x mais 12 e mais esse x que já tinha aqui na expressão. Já tinha aqui mais x, tá certo? Por isso, esse mais x aqui no final. Agora, a gente adiciona os termos semelhantes, os termos são iguais. Então, tem 2 vezes x mais 1 vezes x. Então, vai dar 3 vezes x, tá certo? 2x mais x, 3x. E repete o 12. Posso juntar o 12 com 3x e colocar dentro de um mesmo valor? Não, porque são termos diferentes, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, x quer dizer o número de bananas. Se eu tenho 3 vezes o número de banana mais 12, eu não posso somar uma coisa com outra assim diferente. Às vezes, esse 12 quer dizer uma outra unidade, um outro valor. Certo? Então, x, somos termos semelhantes, certo? Então, simplificar a expressão agora na letra B, a expressão é 15x mais 9 sobre 3, tudo isso somado com x mais 4. Lembrando que aqui no final eu vou falar um pouco de fração. Então, se você está aí precisando relembrar fração, continue na videoaula. Então, vamos simplificar essa expressão. Primeiro passo, vamos simplificar as partes comuns. Observe que essa fração não tem aqui a parte que multiplica x, nesse aqui eu tenho, nessa minha expressão, eu tenho x aqui no meio. E tem aqui o x sozinho, tá certo? Então, eu vou juntar esses dois valores. Então, 15x sobre 3, né, mais 9 sobre 3. E repito o resto, x mais 4. Então, repito aqui o x mais 4. E agora, 15 sobre 3 é 5x, e 9 sobre 3 é 3. Então, 5x mais 3. E agora sim eu adiciono os termos semelhantes, igual indica a seta aqui. O 5x eu vou somar com x, vai dar 6x. E o 3 eu vou somar com 4. 3 mais 4 é 7. Então, adicionar termos semelhantes e lembrar muito dessa propriedade distributiva. Quando eu tenho um parênteses, eu tenho que multiplicar desse modo. Vou aqui fazer um exemplo quando eu tenho 2 parênteses. Vamos, aqui é o caso, por exemplo, se eu faço x mais 2, que multiplica, enfim, x menos 5. Como resolver essa expressão? Então, eu vou usar aqui a propriedade distributiva 2 vezes. Primeiro, eu vou pegar esse parêntese e multiplicar por x, né? Isso é a propriedade distributiva, e depois multiplicar por 5. Então, vou usar a propriedade distributiva a primeira vez. Então, vai ser x mais 2 vezes x. Menos, né? Porque tem um menos aqui do menos 5. X mais 2 vezes vezes 5. O menos eu já coloquei lá no final, lá no início. Então, agora eu vou usar mais uma vez. Ó. Quando eu tenho x multiplicando aqui o parênteses, eu multiplico o x pelo primeiro e x pelo segundo. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos, agora faço a mesma coisa, uso a propriedade distributiva mais uma vez. 5 vezes 2, 5 vezes x. 5 vezes x é 5x. E 5 vezes 2 é 10. Então, só que aqui tem um menos, né? O menos vai multiplicar isso tudo. 10. Então, a resposta vai ser x ao quadrado, 2x menos 5x, menos 3x. E menos com esse mais dá menos 10. Menos
10. Quando eu tenho menos antes do parênteses, a gente troca o sinal do que está dentro do parênteses. Não é isso? Então, a resposta desse modo é x² menos 3x menos 10. Certo? Então, voltando aqui à propriedade distributiva, eu uso ela quando eu tenho multiplicando um termo por um parênteses, né? Ou eu tenho 2 parênteses, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Então, para simplificar, a gente coloca termos semelhantes em um único termo. Adicionamos algebricamente os coeficientes, conservamos a parte literal. Agora, usando nessas expressões algébricas, falando de equação. Equação é igualdade entre expressões algébricas. Então, entendemos bem o que é uma expressão algébrica. Agora, quando eu tenho a igualdade entre expressões algébricas, eu tenho uma equação. Então, tem uma igualdade por uma equação com letras representando números. Isso. Então, o primeiro membro é a parte esquerda da equação, igual aqui no nosso caso, no nosso primeiro exemplo, temos 2y menos 4 igual a 6. Então, o primeiro membro é 2y menos 4, e aqui 6 é o segundo membro. E as letras que representam os números são as incógnitas. Então, nesse primeiro exemplo, y é a incógnita, certo? 2y menos 4 igual a 6. No segundo exemplo, na letra B, temos 2z² mais 4 igual a z menos 6. Então, o primeiro membro é 2z² mais 4 e z menos 6 é o segundo membro. E a incógnita é z. Isso. Agora, no terceiro exemplo, temos a mais 1 igual a b dividido por 3. Então, a mais 1 é o primeiro membro e b sobre 3 é o segundo. E agora temos duas incógnitas. Temos a e temos b. Temos duas incógnitas. Certo? Então, a equação pode ter uma incógnita, pode ter duas, 3, etc, etc. Quantas letras aí for o meu problema que eu estiver resolvendo. E temos uma equação, as soluções, ou a raiz da equação, é o valor que torna a sentença verdadeira. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, temos que 2 é solução da equação x² menos 1 igual a 3. Por quê? Se eu faço 2² menos 1, vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. Então, 2 satisfaz essa igualdade. Então, 2 é solução da equação, ou também dizemos que é raiz da equação. As equações que têm uma só incógnita, com expoente 1, são exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos ver como resolver esse tipo de equação. É um modo de equação mais simples, né? Vocês já usaram provavelmente aí como resolver essas equações. Então, essas equações são da forma, tem um número que multiplica x, mais um outro número igual a zero, certo? Então, são exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. Igual 2x mais 1 igual a 0, esse primeiro exemplo. E temos o segundo exemplo, que é 5x menos 3 igual a x mais 1. Por quê? Ele pode ser escrito nessa forma aqui, ax mais b igual a 0. Como escrever, né, dessa forma? Eu passo o x para o outro lado, então vai ficar 5x menos x, aí eu passo menos 3 para o outro lado, igual a 1 mais 3. O que eu fiz na prática? Se eu tenho dois números iguais, tenho aqui uma igualdade de dois números, eu subtraí 5x menos x. Vou corrigir aqui. 5x menos x. Eu subtraí x em ambos os lados da equação e também somei 3 em ambos os lados. Somei 3 nos dois números, certo? Então, mantive aqui a igualdade. 5x menos x, 4x... desculpe, né? Eu vou passar 4x menos 4 igual a 0, que eu estou querendo escrever, desculpe, nesse formato aqui, ax mais b igual a 0. Certo? Então, esse exemplo aqui também é um exemplo, porque dá para escrever nesse formato. Isso. Então, lá é uma equação do primeiro grau com uma incógnita.
Lembrando que primeiro grau, por quê? Aqui eu tenho 1 nisso. Então, esse 1 aqui tem a ver com esse 1 aqui. Primeiro grau. Aquele caso que fizemos a multiplicação aqui, que acabamos de fazer, como tem grau, tem aqui o número 2, tá certo? Número 2 e aqui o número 1. Então, eu tenho aqui potências de x. Esse aqui, então, é uma equação do segundo grau. Se eu coloco assim, escrevo, vou apagar aqui esse igual aqui de cima. E coloco aqui igual a 0. Temos, então, aqui uma equação do segundo grau com uma incógnita. Esse é um exemplo de equação do segundo grau, por causa desse número 2, certo? Então, aqui o número 1 é primeiro grau. Temos aqui um exemplo. Em uma corrida de táxi, a bandeirada, né, que o valor inicial é 3,2, R$ 3,20. E o quilômetro rodado é 1,50. Então, a função que expressa essa situação, né, que é o preço da corrida, o preço da corrida é 3,20 mais 1,50, né, 1,5 vezes o número de quilômetros rodados. Então, X é o número de quilômetros rodados e 3,20 é o valor inicial, que é a chamada bandeirada. Multiplico aqui o X por 1,50. Então, obtemos aqui uma equação do primeiro grau, né? 3,2 mais 1,5x. Então, vamos agora resolver uma equação. Para resolver a equação, determinar o valor desconhecido, né? Determinada raiz, determinar a solução da equação. Então, temos aqui a primeira equação. 2 que multiplica x mais 5 igual a 2 que multiplica 3 vezes 2 mais 3x mais 15. Como resolvemos? Primeiro usamos a distributiva aqui, isso. Propriedade distributiva. Então, vai ser 2x mais 2 vezes 5, 10. Igual. Então, repito, vou resolver primeiro o que está aqui a distributiva. Então, vai ser 3 vezes 2 é 6. Tem que ter um menos, né? Então, por causa disso, um menos também. E 3 vezes 3x, 3 vezes 3 é 9, então vai ser 9x. E repito o resto. Agora, então, eliminamos os parênteses, usando a propriedade distributiva. Depois, adicionamos 9x e subtraímos 10 em ambos os membros. Por que isso? Porque eu vou pegar esse que tem x, observe que estamos aqui nessa parte. Então, tem x nesse termo e tem x nesse primeiro termo também. Então, eu vou pegar esse 9x e passar para o outro lado. Menos 9x, então, menos 9x ficou do outro lado, mais 9x. Somei 9x em ambos os lados da equação. E esse 10, que tinha desse lado, ficou, quando eu subtraí 10 dos dois lados, ficou menos 10. Então, ficou letra de um lado e número de outro. 2 mais 9 é 11. E aqui, 2 mais 15 é 17. 10 mais 6, 16. Então, 17 menos 16, que é 1. Então, x, quando eu divido aqui por 11, isso, divido por 11 e divido aqui também por 11, eu obtenho que x é igual a 1 sobre 11. Então, algumas sugestões para resolver a equação. Pense na equação como isolar o valor de x, ou seja, deixar apenas a incógnita de um dos lados da equação. Para isso, fazemos a operação em ambos os lados da igualdade. Afinal, né, se temos dois números iguais e aplicamos as mesmas operações neles, os valores obtidos continuam iguais, certo? Essa é a ideia de resolver a equação. Não só a equação linear, que é a equação do primeiro grau, mas qualquer equação tem essa ideia. Esse é o primeiro exemplo de equação que resolvemos. Então, é como dizer que se um número está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ou se o número está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Mas na prática, o que é isso que fazemos? Se tem duas coisas iguais, se eu aplico a mesma operação nesses dois números, eu vou obter valores iguais, certo? Bom, então as equações são usadas para encontrar
resolver problemas que envolvem números desconhecidos, então a gente faz a manipulação com esses números desconhecidos, representando eles por letras, e fazemos os cálculos lá do problema. E podemos estabelecer uma relação entre números conhecidos e os desconhecidos por meio de uma sentença matemática, uma equação. Não é isso? E toda equação possui pelo menos um valor que não conhecemos, que é a incógnita. Em matemática, usamos uma letra para identificar esse valor. E uma outra última observação é que em matemática usamos muito as letras x e y, mas podemos usar qualquer letra. Vamos ver agora um exemplo, digamos, prático. Simples, mas um exemplo prático. Eu lembro muito, né, que em matemática a gente às vezes resolve assim, exemplos simples, mas que com o passar no trabalho, né, se a pessoa, para resolver uma coisa simples, não precisa de muita teoria matemática, mas, por exemplo, se quer fazer um lançamento de um foguete, não tem como medir, não tem como, são distâncias enormes, né? Ou às vezes é algo que para medir gasta uma grande quantia em dinheiro. Então, é importantíssima a teoria matemática, principalmente nas questões, né, que envolvem coisas, digamos, maiores. Então, vamos ao nosso exemplo. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Aí, nesse exemplo, vamos encontrar a idade de cada uma delas. Então, eu usei as iniciais. Em vez de usar X e Y, eu coloquei M para Maria e L para Lúcia, a idade de Lúcia. Fala que Maria tem o dobro da idade de Lúcia, ou seja, M é igual a 2 L's. Isso. E fala que se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade, ou seja, M menos 8 é igual a 4 mais L, L mais 4. Então, substituindo aqui o M por 2 L's, né, por causa dessa primeira igualdade, então vamos ter 2L menos 8 igual a L mais 4. Isso. Então, a mesma coisa, vamos isolar L nessa equação. Temos L aqui e aqui. Então, 2L menos L. Então, daqui vamos obter que 2L. Eu vou subtrair L desse lado e vou somar 8. Então, 4 mais 8. Observe que desse lado aqui que tinha L. Quando eu subtraí L, aí ele saiu desse lado e foi para o outro lado. Então, ficou L igual a 4 mais 8, ou seja, L é igual a 12. Certo? Se L é igual a 12, M, que é 2 L's, é M igual a 24. Então, Lúcia tem 12 anos e Maria tem 24 anos. Perceberam bem essa ideia de como usar as equações? Primeiro eu manipulo e encontro o valor. Não é isso? O valor procurado. Mas mesmo sem saber qual é esse número, eu já posso manipular ele. Certo? Bom, então, antes de terminar, vamos ver a revisão rápida de frações. Quem aí estava com dificuldade em frações, vamos relembrar bastante disso. Como fazemos a adição e subtração de frações? A gente coloca no mesmo denominador. Quando o denominador é diferente, devemos substituí-las por frações equivalentes, substituir por frações equivalentes com denominadores iguais. Múltiplo dos denominadores das frações dadas. E se depois adicionamos, fazemos a soma. Temos aqui o primeiro exemplo. 1/5 mais 1/2. O múltiplo de 5 e 2 é 10. Não é isso? Então, passamos todos para a base 10 e somamos. Então, 1/5 é a mesma coisa que 2 sobre 10, né? E meio é 5 sobre 10. Na prática, a gente também assim, faz assim. Pego esse denominador, divido, faço a divisão. Então, 10 dividido por 2 é 5. E pego esse valor e multiplico agora pelo que está aqui, vezes. Então, 5 vezes 1 é 5, por isso esse 5 aqui. E a mesma coisa, 10 dividido por 5 é 2, vezes 1 é 2, por isso este valor 2. Então, agora sim, no mesmo denominador, 2 mais 5 é 7. Então, 7 sobre 10.
Agora, multiplicação de frações. Multiplicação o produto do numerador vezes o produto dos denominadores. Vamos ver aqui um exemplo na letra B. Na letra B, temos 3/4 vezes 5/9. Então, numerador vezes numerador, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 9, 36. Então, 36 aqui. A resposta é 15 sobre 36. Aqui, simplificamos o resultado, que é 5/12. Então, o produto dos numeradores e o produto dos denominadores. Agora, a divisão. O quociente, quando eu tenho divisão de duas frações, ele é multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Vamos ver aqui no exemplo. Dividir 3/4 por 2/5 é multiplicar o primeiro, que é 3/4, vezes o inverso do segundo. O inverso de 5/2 o inverso de 2/5 é 5/2. Certo? Então, esse segundo aqui eu vou trocar o numerador com o denominador. Então, agora é multiplicar. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2 é 8. Então, o valor é 15 dividido por 8. E agora, potência. Na potência, como é a multiplicação, e a multiplicação é numerador vezes numerador, então vai ser menos vezes menos 4 vezes, vai dar mais. Vamos ver aqui o mais. E agora, 1 elevado a 4 é 1. Então, temos aqui 1. E agora, 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é 1 sobre 81. Ou melhor, menos 1/3 elevado a 4 é mais 1 sobre 81. É isso? Ou seja, se eu tenho igual aqui, por exemplo, vamos ver assim, 2 sobre 7 elevado a 3. É a mesma que eu passo, é como se eu passasse essa potência para dentro do parênteses. Então, vai ser 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, dividido por 7 elevado a 3. Isso, a potência é dessa forma, eu passo essa potência para dentro do parênteses. Agora, um exemplo, já que vimos bastante de fração, de uma expressão, resolver uma equação com fração. Nesse nosso exemplo, temos 1/3 que multiplica x, mais 1/5 que multiplica x, mais 1/6 que multiplica x, mais 1/10 que multiplica x, igual a x menos 6. Temos 4 frações. Então, como resolver? Colocar no mesmo denominador é achar o mínimo múltiplo comum. Ou um múltiplo qualquer desses 4 números. 3, 5, 6 e 10. Se eu não lembrei qual é o múltiplo, vocês lembram lá como achar o mínimo múltiplo comum? MMC? Vamos ver aqui. 3, 5. Muitos de vocês já vão lembrar como encontrar esse valor. Então, dá para dividir por 2? Dá. E 10 dá para dividir por 2. Então, vou repetir. 3, 5, 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2, 5. Agora, todos são ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, vai dar 1. O 5 não dá, o 3 também dá para dividir, fica 1, e o 5 tem que repetir ele. E agora, dividindo por 5, vai ficar finalmente aqui 1, 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3 vezes 5, que é 30. Certo? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Por isso, temos aqui um mínimo múltiplo comum, que é 30. Quando vocês vão somar a fração, não lembrar quem é o múltiplo, coloquem os dois números, coloquem o traço e fazem esse procedimento. Então, temos a igualdade, passamos todos para o mesmo denominador. Certo? Aí, eu posso somar toda essa fração aqui na base 30, né? 10 mais 6 é 16, mais 5, 21, mais 3, 24, né? E colocar 24 sobre 30
que multiplica x é igual a x menos 6, ou posso fazer desse modo que está feito aqui. Eu multiplico a expressão toda por 30, não é isso? Porque quando eu multiplico por 30, como se eu cancelasse, não é isso? Os denominadores. E quando eu tenho um número dividido por 30, eu multiplico ele por 30, eu vou obter esse número original. E multiplico por 30 do outro lado da equação também. Não é isso? Temos aqui multiplicando por 30 ambos os lados da equação. Então, 30 vezes x, 30x, 30 vezes 6, 180. Certo? Multipliquei por 30 ambos os lados da equação. Então, ficou 24x igual 30x menos 180. 24 menos 30 aqui subtraído dos dois lados, menos 30. Então, ficou menos 6x igual a menos 180. Então, x é igual a menos 180 dividido por menos 6, que é 30. Bom, falamos muito de expressões, de equações, não é isso? Tem aqui alguns exercícios para vocês usarem a propriedade distributiva. Tem aqui de resolver a equação, não é isso? Encontrar o valor de x, encontrar o valor de y. E tem aqui um pequeno exemplo prático. Bons exercícios e bons estudos.